Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele concede o seu favor. Meus irmãos, mais uma vez eu estou aqui no nosso Momento EBD, contribuindo para a edificação, satisfeito por ter a oportunidade de mais uma vez compartilhar com você um breve resumo da nossa terceira lição de adultos, que tem como título A Encarnação do Verbo. Já tivemos outras duas lições nesse trimestre aí, né, irmãos? Que tem como título principal Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, né? Vamos aí nesse trilho aí, né, irmãos? Na nossa primeira lição, tivemos como título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Vimos como principalmente a igreja do Senhor Jesus deve se posicionar diante de falsas alegações, né, irmãos? A segunda lição tivemos como título aí Somos Cristãos, né? Onde principalmente foi destacado a grande liberdade que os cristãos têm na bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo, e que não somos necessários a viver sobre o velho jugo, né? Sobre ensinos que não convêm, né? A gente destacou principalmente a necessidade de rejeitar os ensinos judaizantes, né, irmão? Que em nada tem a contribuir para uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas tratando propriamente da nossa terceira lição, a encarnação do Verbo, já no nosso texto áureo diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Graça aqui representa a parte imaterial do Senhor Jesus, né? Ou a parte espiritual, né, irmãos? Verdade aqui representa a parte material, né, irmãos? A verdade prática diz: a vinda do Filho de Deus em forma humana, irmãos, é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade, irmãos, não se sustenta. Irmãos, todas as ramificações da ciência já provaram a existência do Senhor Jesus na face da terra, irmãos. Contra fatos não há argumentos. Alguns negam a maneira que ele foi visto aqui, como a gente vai ver aqui, o que também não se sustenta. O que se sustenta, desde já eu lhe digo, é as declarações da palavra de Deus com respeito ao seu Filho, né, o Cristo, o Salvador, homem, né, irmãos? E com isso, eu convido a você a ler a nossa leitura bíblica em classe. Nós temos aí 3 textos, né? 1 João, capítulo 1, dos versos 1 a 3, aí depois, lá no capítulo 4, dos versos 1 a 3 também, e 2 João, verso 7. Eu quero ler com os irmãos apenas 1 João, capítulo 4, versos 1, de 1 a 3, amém? Que nos diz: Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, irmãos. Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo, irmãos. Que declaração forte! Essas declarações foram feitas há mais de 2000 anos. E aqui o apóstolo João, ele diz que o espírito do anticristo já estava no mundo, ou seja, operando. E nós sabemos, né, irmão, que desde o início da criação, que ele tem se manifestado contra as verdades do Criador, né? E uma das verdades da qual ele tem se levantado, né, irmão, é a encarnação. Porque o príncipe desse mundo não aceita que foi vencido por um homem, Jesus Cristo, o justo, irmãos. Já na nossa introdução, irmãos, diz o seguinte: a lição desta semana tem como finalidade apresentar a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus. Desde o início da igreja, houve tentativa de negar a deidade absoluta de Cristo, como a sua ressurreição. Esses grupos céticos tinham a pretensão de desconstruir o testemunho e a autoridade apostólica acerca de Jesus, irmãos. Nesta lição veremos como
essas heresias, irmãos, se revelam atualmente. Percebemos que os movimentos heréticos, irmãos, não são novidades. Por isso importa que a igreja desses dias prossiga firme em seu compromisso de reafirmar a verdade sobre Cristo, irmãos. Não podemos abrir mão deste princípio. Nós somos cristãos e, independente de qual seja as alegações que venham diante de nós, nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus para fazer como o nosso mestre nos ensinou. Está escrito, está escrito e está escrito. E assim, irmão, vencemos tudo em nome de Jesus. Os objetivos da nossa lição, irmão, permita-me apresentá-los. Elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo, né, irmãos? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, irmãos. E em terceiro lugar, relacionar como as heresias que negam a humanidade e a deidade de Cristo se revelam atualmente, meus irmãos, né? Isso é muito importante para nós. Tendo isso em mente, eu convido a você a considerar propriamente o conteúdo da nossa lição. O nosso primeiro tópico está escrito: heresias que negam a corporeidade de Cristo. E o primeiro subtópico é o que é docetismo, irmão. O docetismo é um termo grego, né, irmão, que significa doqueu e significa ter aparência, né, irmão? Olha que interessante. Você sabe por que isso é interessante, irmãos? Por quê? Porque essa doutrina, né, irmão, que é o docetismo, é uma das mais antigas heresias da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido um corpo físico, irmão, humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como a de um fantasma. Isso é interessante porque, irmão, essa doutrina ensina que Jesus, por exemplo, se caminhasse sobre a areia da praia, ele não deixava pegadas, irmãos. Veja que absurdo. Eu costumo dizer que essas coisas a gente precisa de mais fé para acreditar nisso do que para acreditar nas declarações da palavra de Deus, que pode ser provada ao longo da história, né? Que de fato é verdade. A ciência está aí, irmãos, para provar, né, de forma convincente a veracidade, né, sobre Jesus, sobre a bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, eles afirmavam isso, né, irmãos? E já no segundo tópico aí, irmãos, está escrito, segundo tópicozinho aí, na verdade o terceiro, vamos avançando aí. Eu quero fazer só um breve resumo, né, irmãos, para não ficar muito extenso o vídeo. O terceiro subtópico diz assim: o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Os três dos principais heresiarcas, irmãos, negam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne, né, irmãos? Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo, irmãos, e ensinava o docetismo, né, como a gente viu aqui, né? E isso é muito grave, né, irmãos? Por quê? Porque quando a gente tem um pequeno desvio em um dos principais pilares da nossa fé, irmão, isso dá um grande desvio lá na frente. Por isso é que não devemos ser flexíveis, né, com respeito às principais doutrinas. Né? Tem coisas, irmãos, que a gente até pode relevar. Às vezes a pessoa concorda diferente da gente a respeito de um determinado tema, né? Mas tem outros que, infelizmente, irmão, não dá para abrir mão. Ou concordamos nisso ou não podemos andar junto, né, irmão? Como é o caso desse tipo de declaração. Não tem como, né, irmãos? Os docetas, né, irmão, eles negam a encarnação de Jesus, né? A questão do nascimento virginal, né, irmão? De que Maria não teve Jesus como virgem, né? Ela sendo virgem ainda. Nós sabemos que
a declaração do anjo é que o Espírito Santo envolveria ela, né, irmão? Então, em todo o processo de gestação foi guiado, né, irmão? Foi concebido pelo Espírito Santo. Então, Maria, a Virgem Maria, né, como bendita também pelos católicos, né, ela de fato era virgem, irmãos, né, quando teve a concepção do Senhor Jesus, né, irmãos, por intermédio do Espírito Santo. Então não podemos negar isso, né? Esse docetismo, né, irmão, ele nega, e também isso foi um ensino contemporâneo ali do apóstolo João em Éfeso, né, irmão? E tem outro também, né, irmãos, que é o Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, né, irmão? Ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Mais uma falácia, né, irmão? E ainda tivemos ainda o Marciano, um outro erisarca, né, irmão, que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou uma substância etérea, né, irmãos? Ou seja, se ele tinha apenas uma substância divina, né? Mais uma vez negando a humanidade de Cristo, né, irmãos? Na verdade, como eu disse anteriormente, né, o príncipe desse mundo não aceita ter sido vencido por um homem justo, Jesus Cristo, né, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, dito isso, partiremos então aí para o segundo tópico, que tem como título a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, irmãos. Já no segundo subtópico aí, diz a afirmação apostólica, né, irmão? O apóstolo reitera, irmãos, o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, a palavra da vida. Eu acho maravilhosa essa declaração, irmãos. Nessa declaração contém tanta verdade a respeito do Senhor Jesus. A declaração do apóstolo João certamente foi a declaração de milhares de pessoas. Naqueles dias, irmãos, as pessoas podiam tocar em Jesus, como é o caso da mulher do fluxo de sangue, né, irmãos? Eu tenho uma imagem aqui no meu slide que é muito interessante, onde, né, temos uma imagem aqui de uma mão, né, enfiando um dedo em um buraco no corpo, né? A gente imagina ser a cena onde Jesus aparece ali para os seus apóstolos, né? Uma ou duas vezes, aí na terceira vez é que Tomé está presente, né, irmãos? E como ele estava duvidando, ele disse anteriormente que só acreditaria se a mão dele tocasse. Então Jesus pega a mão de Tomé e toca, dizendo, enfia o dedo aqui nesse buraco, e termina dizendo, um espírito não tem corpo, né, irmão? Então que declaração maravilhosa. Todos os que contemplaram Jesus em seus dias de carne sobre a face da terra, eles puderam apalpar, né, irmão? Tocar na verdade de Deus, ainda que não de forma literal com a mão, alguns, né, mas puderam ver que de fato a palavra de Deus estava encarnada. É certo que não foram todos, irmãos, que viram, que creram que de fato ele era o Filho de Deus, mas os que creram puderam dar testemunho dessa verdade gloriosa, né? E vamos então aí para o terceiro tópico, irmãos, que tem como título como essas heresias se revelam hoje. Quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos, irmãos, que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mórmoros, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus, irmãos, desde o Antigo Testamento, como Isaías 7,14, e o seu cumprimento no Novo Testamento, né, irmão, que logo se inicia ali em Mateus, né, e os três evangelhos sinóticos,
Creio que Isaías 7,14 é onde diz: e a virgem conceberá e dará à luz a um menino, né, irmãos? Então, é uma verdade que não pode ser refutada, né, irmãos? Não por essas alegações sem fundamento, que para mim é nisso que consiste essas alegações, né, irmãos? Vamos aí no terceiro subtópico. Já no Novo Testamento, ainda falando sobre o nascimento virginal de Jesus, diz assim, irmãos: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com suas sombras. Lucas 1,35, né, irmãos? Então isso é maravilhoso, é uma confirmação daquilo que o Senhor já tinha falado por boca dos seus profetas na antiguidade, né, irmãos? E quanto à morte e ressurreição, irmãos, o heresiarca gnóstico, né, do Egito, Basílides, irmão, negava a crucificação de Cristo, que dizia que Simão o Cirineu transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, irmãos. O que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. Sabe, irmãos, tem coisa que, como eu disse inicialmente, a gente precisa mais de fé para acreditar nesse tipo de coisa do que na declaração da palavra de Deus, porque a Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, né, irmãos? Como está em 1 Coríntios 15, versos 1 e 3, né? Então, é impressionante porque que as pessoas, né, se deixam levar. Tem uma declaração também, o Alcorão, por exemplo, né, irmão, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Veja que coisa, né? Esse é o livro dos muçulmanos, né, irmãos? O livro sagrado dos muçulmanos afirma isso também, né? Já na confirmação histórica, meus irmãos, por exemplo, nós temos Flávio Joséfo, né, historiador judeu que viveu no 1º século. Ele escreve sobre Jesus dizendo: acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da sua morte. A declaração aqui dos discípulos de Jesus, né, irmãos? É muito importante isso. Um historiador bem conhecido em nosso meio, que é Flávio Joséfo, né, irmão? Também o Tácito, né, irmãos? Historiador romano que viveu aí até o início do 2º século, ele afirma: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos, né, irmãos? Isso aqui tudo é a confirmação histórica, né, irmãos, de que de fato esse homem existiu, Jesus existiu, Jesus viveu, morreu, né, crucificado, desceu ao mundo dos mortos e ao 3º dia ressuscitou e está à direita de Deus Pai, de onde há de julgar vivos e mortos, né, irmãos? Isso é uma declaração que os irmãos católicos gostam de fazer, né, irmãos? É a respeito do Cristo, Filho de Deus. A confirmação histórica bíblica, né, irmão? A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, como escreveu o médico Lucas no seu 2º relato, que é Atos, né, irmão? No capítulo 1, verso 3. Então, todas essas declarações eu acredito que ajudam-nos, né, a compreender a veracidade dessa doutrina, né, irmãos? Ela ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, como está em 1 Coríntios 15, verso 1 e 4, né, irmão? E isso é maravilhoso, né, meus irmãos? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, 4 coisas ficam claras na nossa lição. Primeiro, as expressões o Verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significa uma resposta aos docetas, né, irmão? Aqueles que não acreditam que Jesus veio em carne, nasceu, que Jesus andava sobre a areia da praia e ficava assim pegada, né, irmãos? Então isso fica claro diante das declarações bíblicas. Os evangelhos, o segundo ponto que fica claro também, é que os evangelhos revelam vários atributos característicos
do Jesus ser humano, né, irmão? Jesus sentia sono, irmão. Jesus sentia fome. Jesus ficava cansado, irmão. Irmão, Jesus ia de uma cidade em cidade uma vez. Ele não era onipresente, ele não estava em todas as cidades ao mesmo tempo, né, irmãos? Tudo que Jesus fez foi como homem, irmãos. Se fosse como Deus, não faria sentido ele dizer, né, vocês farão essas obras e até maiores. Veja que declaração. Você acredita nisso? Eu acredito. Não faz sentido, se Jesus tivesse feito como Deus o que ele fez, fazer essa declaração, né, irmãos? E em terceiro lugar, fica claro, ele foi revestido do corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Isso é uma verdade gloriosa, né, irmãos? Nós encontramos em Romanos. E em quarto lugar, irmãos, Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Ô verdade gloriosa! Você pode glorificar o Senhor Jesus por isso? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Então é isso. Esse é o conteúdo da nossa lição, né, de forma bem resumida, né, irmãos? Espero ajudar os irmãos na compreensão, né, e que a gente possa cada vez mais ter luz ao nosso entendimento a respeito dessas verdades gloriosas que está na nossa revista desse trimestre, né? Bendito seja o nome do Senhor Jesus, pela CPAD, né, irmãos? Pelo pastor comentarista que abordou esse assunto, né, de forma tão útil, né, irmão? Tão atual, tão necessária. Que Deus possa nos dar graça para que possamos de fato, né, irmão, compreender essas verdades gloriosas da palavra de Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus.